Informações envolvendo o ainda centroavante do São Paulo, Pablo Xará. É uma situação um pouco complexa que eu preciso explicar para vocês. O Pablo, ele ofereceu um acordo para o São Paulo. E o que tem nesse acordo? É um acordo que ele abre mão dos próximos 2 anos que tem para receber, um contrato de 2023 e 2024, porque teve uma extensão nesse contrato quando ele entrou em campo no final da temporada. A questão toda é que o Pablo, para sair amigavelmente, ele só quer receber o que ele tem para receber de 2020 e 2021. 2020, pandemia, que foi aquele acordo com os jogadores, que o foco todo acabou ficando em cima do Daniel Alves, mas vários atletas ficaram sem receber e ainda não receberam. Então o Pablo quer essa condição para poder sair amigavelmente. Porque o Pablo entende que, ao ler as notícias, e eu tenho a informação de que o São Paulo ainda não conversou com o Pablo na questão do 2022, o que pensa para ele, ficou muito claro para o Pablo que ele não faz parte dos planos do Rogério Ceni. Por quê? Porque o São Paulo liberou o jogador para negociar, ou melhor dizendo, aceitou a proposta do Ceará, que o Pablo não quis, e aceitou a proposta do Santos, que o Pablo também não teve interesse. Então, assim, e foram propostas diferentes, porque a do Atlético Paranaense, onde ele tem muito interesse em voltar pela questão da família, onde os pais ainda têm residência, onde ele conhece o clube, o Atlético Paranaense quer empréstimo pagando o salário integral. O Santos iria pagar metade do salário e o empréstimo de graça. Então a proposta do Atlético economicamente para o São Paulo é melhor, só que o São Paulo não quer liberar para o Atlético Paranaense. Então o Pablo entende, poxa, tem alguma coisa errada. Então o Pablo coloca na mesa essa situação do acordo e agora está na mão do São Paulo aceitar ou não. Só que aí vira uma outra bucha para o São Paulo, né? Porque já rescindiu com o Daniel Alves amigavelmente e está pagando uma conta aí de 5 anos, 60 parcelas, algo que é inacreditável, que o torcedor fica de cabelo em pé só de lembrar, André. Mas a culpa não é do Daniel Alves, né? Ele não obrigou o São Paulo a contratá-lo, o São Paulo oferecesse um salário que não podia pagar à época e por causa disso tem essa dívida de 60 parcelas de R$400 mil com o Daniel Alves. O Pablo foi anunciado pelo São Paulo exatamente no dia 19 de dezembro de 2018. São Paulo pagou 26 milhões e meio de reais pelo Pablo. Era um jogador à época pretendido pelo Flamengo, que inclusive tinha o Pablo como plano A. Com a recusa do Pablo, com a ida do Pablo para o São Paulo, é que o Flamengo contratou o Gabigol. Então o Pablo estava num momento muito interessante no Atlético Paranaense e despertou o interesse de vários clubes. O São Paulo fez um contrato de 5 anos com o Pablo. Pagou esse valor, entendia que valia a pena. Na época eu lembro que o senso comum dos programas de debate foi de que o São Paulo fazia um bom negócio. Eu, por exemplo, à época, achei que era um bom negócio. O Pablo não vingou no São Paulo. Ele tem mais 2 anos de um salário altíssimo a receber, que o São Paulo se dispôs a pagar a ele. E é natural que o torcedor do São Paulo hoje torça, poxa, vai Pablo, aceita a proposta do Ceará, aceita a proposta do Santos. Ele não tem obrigação de aceitar a proposta alguma, ele tem contrato, né? Quem tem que resolver a vida dele agora é o clube. O comentarista pode até opinar, poxa Pablo, você não está jogando, você aí não está bem, vai buscar um outro lugar. Mas é o jogador que, nesse momento, tem o direito de fazer o que ele quiser com a carreira dele. E antes de abrir para as opiniões do Caio, do PVC e da Bárbara, me explica essa história, Xará, de ele entrar em campo e o que aconteceu. Me explica esse direito. O São Paulo escalou ele no Campeonato Brasileiro e, por causa disso, tem que pagar mais grana ainda para o Atlético? O São Paulo escalou o Pablo e o Pablo tinha uma meta no contrato que, se ele atingisse o número X de jogos, ele teria um aumento no contrato, né, no contrato vigente, aumentaria o tempo, aumentaria o salário dele e tinha que pagar mais uma grana para o Atlético Paranaense, que o que me contaram é algo em torno de 2 milhões de reais. Então, imagine, por isso que o São Paulo diz que quer uma compensação financeira do Atlético Paranaense para liberar para o empréstimo. Porque imagina a situação do São Paulo atual. Você
empresta o jogador, mesmo que o clube pague o salário inteiro, mas você está pagando algo que você mesmo fez porque você escalou, sendo que ele não fazia parte já dos planos, porque ele era o terceiro reserva no ano passado. O Rogério virou para o Pablo e disse o seguinte: eu vou escalar você, eu conto com você. E o Pablo já fazia tempo que não vinha sendo escalado com o Crespo, desde aquele erro lá no Allianz que ele chutou a bola para fora na Libertadores da América, na eliminação. Então o Pablo já sentia que a coisa não estava legal para ele. E aí quando o Rogério fala, posso te escalar? Ele vai falar, claro, independentemente de contrato. E o São Paulo aceitou isso porque o treinador é a palavra final, é quem escala. Diretor não escala time. Pelo menos não é assim com o Rogério. Eu conheço o Rogério há muito tempo. Então ao escalar, teve um gatilho nesse contrato. E hoje o São Paulo se vê numa sinuca, porque é o seguinte, vai emprestar para um clube, quer uma compensação financeira, porque vai liberar um jogador e você tem que pagar por ele porque escalou. É uma situação completamente maluca, André. Foi o jogo contra o Corinthians em outubro e por causa da utilização, foi 1-0 para o São Paulo no Morumbi, e por causa dessa utilização do Pablo, o gatilho acertado em contrato foi de 300 mil euros, 2 milhões de reais. Ele entrou aos 31 do segundo tempo. Cara, faz tempo que eu não ouço uma notícia positiva de gestão do São Paulo. É inacreditável como elas vão se sucedendo de forma absolutamente atabalhoada. Ô Caio, eu dei meu ponto de vista aqui sobre a pressão que o Pablo está sofrendo nesse momento, né? Falei do ponto de vista do atleta. Quer falar algo a respeito como ex-jogador e atualmente comentarista, Caio?